Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Meu nome é Carla Natália dos Santos e mais uma vez eu venho aqui pedir a atenção de vocês para fazer uma pequena leitura e traçar breves comentários, reflexões em torno dessa leitura. Para esse vídeo, eu escolhi uma leitura diferente, de um livro pouco conhecido que chama Em Busca da Vida Maior. Ele é um livro psicografado por Sônia Lobato, pelo Espírito, ditado por Maria Lobato de Freitas, também conhecida como Tia Maria. A lição que eu escolhi chama Por que temer? E temendo me fui e escondi teu talento na terra. Jesus, Mateus capítulo 25. O que é o medo senão uma força de fé vacilante? O homem atribulado pela vida terrena aprendeu a temer numa insegurança lamentável e improdutiva. O homem tem medo do amanhã porque não confia na vontade do Pai. O homem tem medo de si mesmo porque ainda não soube ouvir a sua consciência. O homem teme a morte porque não tem certeza de que a morte é vida, morte é despertar. O homem teme a queda porque não tem forças para se erguer, forças essas que vêm da oração e da fé. O homem tem medo de perdoar porque não compreende que o julgamento da terra nada significa. O homem teme a Deus porque não sabe que Deus é Pai. O homem teme a provação porque não aceita o amanhã ensolarado. E assim, cheio de temores, o homem segue confuso, desequilibrado, procurando fugir da sua própria realidade. Não é preciso temer quando se tem em mente que a Terra é apenas um degrau em nossa escala evolutiva. Não se deve temer quando se tem o coração puro e a certeza de que a verdadeira vida é no reino do Pai. Libertem-se das garras do medo, que podem prendê-los fazendo-os estacionar. Tenham a certeza de que, seguindo o Evangelho e guardando Jesus no coração, serão fortes o bastante para vencerem qualquer tempestade. Avancem firmes, na certeza de que o bem deve ser a meta principal e o Evangelho o guia primordial. Confiantes na misericórdia do Pai, para que com a visão dilatada possam penetrar o futuro, sigam ao lado de Jesus na certeza de que tudo na terra é perecível. E, quando sentirem que o medo não os deixa caminhar, que as convenções sociais ameaçando-os façam com que recuem acovardados, lembrem-se que Jesus não temeu e que a oração lhes dará forças para prosseguir. Não temam o madeiro pesado, pois é ele que vai levá-los a um mundo onde não há lugar para temores. Pessoal, eu acabei de fazer o culto no lar aqui em casa e na verdade, quando eu abri o livro para fazer a leitura introdutória do culto, caiu uma outra página aqui, mas quando eu virei, eu tive curiosidade, eu virei a página e tinha essa mensagem Por que temer. E eu tenho refletido muito sobre algumas questões que aqui a Tia Maria trouxe nessa lição aqui. Uma pelo tema, o medo, o medo. E uma porque nos últimos tempos a espiritualidade tem me trazido as imagens muito fortes, da fé dos antigos cristãos, nas minhas preces, nas minhas meditações, vem muito a questão dos cristãos indo, adentrando as arenas, num ato de fé, e também o significado da cruz, o cruzeiro, enfim. E eu estou trabalhando comigo essa libertação do medo, Às vezes muitas pessoas me conhecem pessoalmente,
convivem comigo e às vezes as pessoas até falam que não parece, mas eu sou uma pessoa medrosa. E a espiritualidade está fazendo questão de me mostrar isso para que eu possa me modificar. E aí, o que eu tô querendo dizer para vocês com isso é porque a gente, é como diz o velho ditado, né? Nós somos farinha tudo do mesmo saco, estamos no mesmo barco, no mesmo planeta. Então nós temos dificuldades semelhantes. Por que nós tememos? Ainda mais nós, né? Eu me pego assim, refletindo muito nisso, no nível de conhecimento que eu tenho. Obviamente eu não sou uma biblioteca ambulante de espiritismo, mas eu me considero uma pessoa que tem bastante conhecimento. E por que ainda ter medo? Né? Será que eu consegui transformar o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri ao longo desses anos, dessas décadas de estudo com a doutrina espírita, trazer para mim a vivência interior e a convicção de que Jesus é realmente o nosso mestre e que, seguindo as diretrizes de Jesus, eu terei, né, no plano espiritual e até mesmo aqui na Terra a paz necessária para essa caminhada. E mais do que isso, eu, como ser espiritual individual, diferente das outras pessoas, tenho responsabilidades e compromissos espirituais e uma programação reencarnatória diferente das outras pessoas. E aí, às vezes a gente se vê num ponto de realizar um projeto diferente, de seguir um caminho que as pessoas próximas de você não seguem, e você fala, putz, mas será que eu consigo? Mesmo que seja interiormente, talvez você quer muito, mas no Evangelho está sempre aquela palavra, vontade. Substituir o querer pela vontade, porque às vezes nós estamos imbuídos de muito conhecimento e nós queremos evoluir, mas nós temos vontade de evoluir. Por que eu coloco essas questões da gente, dos nossos compromissos reencarnatórios aqui na Terra, das nossas responsabilidades, da nossa pequena missão que cada um tem, né? Nós não somos espíritos missionários, nós não viemos aqui para revolucionar o mundo. Quem fez isso foi Jesus, e essa revolução de amor ela ainda está em curso, mas nós já adotamos no nosso interior a convicção de que tudo aquilo que eu acredito, né, tudo aquilo que eu tenho de conhecimento realmente é libertador. Porque se e se a gente já tem essa convicção, a gente não teme. A gente não teme a enfermidade, a gente não teme a morte, a gente não teme fazer um caminho diferente que as outras pessoas fizeram. E aí eu até falo pra vocês uma história que aconteceu comigo no início dessa pandemia. Eu moro sozinha, né? Minha cachorrinha Duda e o meu gato Yansan, que tem apelido de Nhanhã. Mas no início da pandemia, a pandemia está me ensinando muito, porque no início da pandemia eu tive muito medo, eu tive pavor, eu quase tive uma síndrome de pânico. Nos 3 primeiros meses eu fiquei trancada dentro de casa, basicamente. Obviamente eu tenho pais idosos, né, com comorbidades, naquela época principalmente, no caso assim, da minha mãe. Mas a pandemia, essa mudança vibratória e toda a situação que a gente viveu me pôs em contato com algo muito perigoso, que eu não sabia que estava dentro de mim, que estava me incomodando há muito tempo e atrapalhando o meu progresso profissional, as minhas relações sociais, afetivas, entendeu? Os meus compromissos com a espiritualidade, porque me pôs em contato com o medo. Descortinou. E o medo, ele é desequilibrante, totalmente desequilibrante. E obviamente, eu me desequilibrei, porque eu me permiti, diante da situação, né, temer. Mas aí, esse temer me trouxe aprendizados muito grandes depois desse 1 ano, né? O primeiro aprendizado que eu tive foi muito importante,
Depois, por exemplo, dos 3 primeiros meses, aí eu já estava com muita saudade do meu pai, da minha mãe, e enfim, meus pais são separados e eu tinha, por exemplo, meu pai, eu estava desde o final do ano de 2019 sem ver meu pai, porque eu estava em processo de finalização de mestrado, então trabalhando muito, fazendo dissertação. Então, ou seja, eu fiquei longe do meu pai mais de 6 meses e da minha mãe uns 3 meses, né? E eles moram separados, assim, eles são divorciados, enfim. E aí eu comecei a sair um pouquinho, mas mesmo assim, com muito receio, com muito medo. Até que em agosto, meu pai foi diagnosticado com câncer. E pra mim, foi assim, a gente não tava esperando, mas foi um chute na bunda, assim, que a espiritualidade me deu, assim, porque eu tive que vencer o medo da pandemia, do vírus, porque eu precisei acompanhar meu pai. Fiz questão de ir nos médicos, nos exames. E aí eu percebi que o amor me libertou do medo do vírus, do medo da morte. Que, resumindo, o vírus está nos expondo o quê? Em contato com o medo da morte. E eu que sou espírita há mais de 20 anos, assim, estudante, mas frequentadora e com mediunidade, com desdobramentos e com audição e vendo espíritos, ouvindo, e mesmo assim eu me vi numa fragilidade de uma construção de uma fé que até então eu achava que eu tinha e que eu não tinha. Mas que o que me levou, o que eu tô querendo resumir, o que me levou a vencer o medo do vírus e de buscar uma vida mais normal foi o amor pelo meu pai. E aí eu tô falando isso pra vocês porque, tirando essa questão do medo do vírus, a gente tem que enfrentar vários outros medos na vida. O medo de se renovar, de se redescobrir. O medo de fazer coisas que a gente nunca fez e que são boas para o nosso crescimento espiritual. Porque, veja bem, quando nós somos convidados a um desafio de mudança de postura ou de situações na vida da gente, o nosso Pai, ele consegue nos ver como que nós vamos estar após a realização desse trabalho, após... É aquilo que eu sempre costumo dizer, por exemplo, esse dia de hoje, ele é um dia. O que vai determinar quem eu sou no final dessa existência é o decorrer de vários dos dias, é o que eu construí no final. Então, se eu não tiver a coragem da fé para enfrentar esse dia e dizer, vou com medo mesmo, mas eu não vou me transformar, me modificar. É o que a tia Maria fala, o medo, ele estaciona a gente, sendo que nós temos todo o conhecimento para transformar o medo, para diluir esse medo. Mas eu percebi que não é só o conhecimento. Essa experiência que eu tive com o papai me mostrou que é preciso amar. Foi o amor que me fez enfrentar todos os meus medos de um vírus, todos os medos de ser contaminado e até o medo de contaminar aqueles que eu estava amando, porque eu estava também preservando a vida deles, né? Tentando preservar a vida deles. E aí, colocar o amor. E aí eu resumo, né, eu finalizo esse vídeo para nós, pra gente ir lembrando dos antigos cristãos agora, o quanto eles nos amavam. Nos amavam sim, porque os antigos cristãos, ao darem a vida deles nas arenas, é um testemunho individual de fé inabalável. Mas não só uma fé de conhecimento, mas é uma fé de amor pela humanidade, porque eles sabiam que o ato sacrificial deles ia redundar
no que o cristianismo se tornou e está se tornando. Possivelmente nós não estaríamos aqui se não fosse a fé dos antigos cristãos. A cruz do Cristo, né? A carga que Jesus carregou na sua cruz foi uma carga, a sua cruz amorosa, por amor. Para que nós pudéssemos ter o exemplo dessa ressurreição, dessa renovação, que não é, né, a cruz do que, na verdade, o renascimento. Né? A oportunidade da gente se olhar e viver a vida com bravura, a vida material, porque a gente sabe que a paz, a verdadeira vida é no plano espiritual. Meus irmãos, ficou um pouco longo o nosso vídeo, desculpa, mas é porque realmente quis fazer esse vídeo e me veio essa questão do amor. Então, os cristãos amavam Cristo. Os cristãos amavam a humanidade. Vamos amar o Cristo. Vamos amar a humanidade. Para que os nossos atos sacrificiais de hoje, do nosso mundo íntimo, na nossa pequena missão, nós possamos acender a luz da fé naqueles que estão em nossa volta, para que o tempo também transforme as outras pessoas em nossa volta, pelo exemplo da fé e do amor. Meus irmãos, então, que Jesus nos abençoe. Para mim foi lindo esse vídeo. Acendeu uma luz aqui para mim. E eu espero que acenda no coração de vocês também, que essa semana possa vibrar em nós a fé inabalável. Que assim seja.